Olá, um bom dia a todos. Que Deus continue abençoando a todos os que estão nos acompanhando, né? Estamos aqui para mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Muito bem, no vídeo de hoje eu queria falar a respeito de uma reportagem que saiu hoje em Angola. Igreja Universal é acusada de estar a impor a esterilidade aos pastores. É a questão da vasectomia. No Brasil, já existe processos em relação a isso. Lá em Portugal também já aconteceu de sair uma matéria na TVI também falando sobre a questão da vasectomia. Então, a Igreja Universal é acusada de estar a impor esterilidade aos pastores. E isso na África é muito sério, né? Na África é muito sério. Eu vou ler alguns pedaços aqui da matéria, mas você pode já entrar na internet, até mesmo lá no Facebook, e você já tem essa matéria lá, o link dessa matéria. Temos aí o Creu Santos, que entrou agora, bom dia. Então, a matéria diz: a denúncia saiu do, abre aspas, muro intransponível, fecha aspas, da igreja, que está a obrigar os pastores, na condição de noivos, a fazerem vasectomia, um procedimento cirúrgico que impede o homem de gerar filho. Então, a matéria fala sobre isso e tem aqui um texto, né? Meta da igreja. No texto, Miguel Pedro, que diz falar em nome dos pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus, afirma que o objetivo é fazer que nenhum pastor tenha filhos. Miguel Pedro cita o bispo Carlos Alberto Oliveira como tendo dito ser meta da igreja mandar para o exterior 150 pastores angolanos para fazerem o que designou, ele coloca entre aspas, maldita vasectomia. Miguel Pedro acentua que os crentes da IURD, quando são elevados à categoria de pastores, são proibidos de trabalhar e estudar, passando a depender apenas da igreja. Numa breve conversa com o jornal Angola, Jornal de Angola, inclusive o jornal é esse, Jornal de Angola. Coloque na internet Jornal de Angola que você vai encontrar toda a matéria. Então, numa breve conversa com o Jornal de Angola, na segunda deslocação à Catedral de Maculusso, para obter uma reação oficial da IURD, um pastor contactado não confirmou nem negou a veracidade da denúncia, mas admitiu haver dentro da instituição religiosa uma orientação no sentido de os pastores não fazerem muitos filhos, sob pena de atrapalharem o trabalho pastoral. Então eu começo esse vídeo com essa denúncia lá em Angola. E gostaria também, nesse vídeo, de responder uma questão. Algumas pessoas, quando
elas veem a nossa posição contra a hipocrisia da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, elas podem dizer assim, não, esses que estão denunciando, e quando nós denunciamos a Igreja Universal do Reino de Deus, na verdade estamos denunciando todos aqueles que fazem a mesma coisa. Todas aquelas instituições religiosas que vão pelo mesmo caminho. Aquelas que se dizem evangélicas e vão pelo mesmo caminho. Então, muitos podem pensar o seguinte, esse pessoal, eles são anarquistas, eles querem isso, anarquia. Não. Primeiro que o conceito de anarquia é uma sociedade sem o governo, sem o Estado. E nós, pelo menos eu, e acredito que também os outros que denunciam, ninguém aqui é a favor de uma sociedade sem o Estado, sem o governo. O que nós somos contra é em relação à corrupção. Somos contra a corrupção, somos contra a privilégios de políticos, mas nós sabemos que para que uma sociedade desenvolva, a política é importante, né? É importante que haja ordem. Na bandeira do Brasil existe lá ordem e progresso, porque não existe progresso se não há ordem. Então nós não somos contra o governo. Sabemos que existe o executivo, que são aqueles que têm a função de executar o trabalho, que são aqueles que se elegem a presidente, a governador, a prefeito, eles executam. O Congresso, o Senado, né, são aqueles órgãos que fazem as leis e que eles fiscalizam se o executivo está executando, se está cumprindo aquelas leis. E temos o judiciário, que está ali como um guardião da Constituição. Então nós não somos contra isso, não somos contra esses três poderes, pelo contrário, nós somos a favor de que hajam eleições limpas, transparentes. Por exemplo, eu sou a favor que haja eleições onde a pessoa possa conferir depois os votos. Nessa eleição de urna eletrônica, as pessoas votam e depois elas não conseguem saber em quem elas, se aquele que ganhou realmente ganhou. Enfim, existem muitas dúvidas por trás dessa questão das urnas eletrônicas. Aliás, há quem diga que não existe nem dúvida. As eleições são realmente fraudadas por causa das urnas eletrônicas. Então, não somos contra o governo. Não existe nada em relação a isso. Pelo contrário, volto a repetir. Mas em relação às instituições igrejas, nós somos contra, eu sou contra as igrejas? Não, eu não sou contra as igrejas. Até porque, se nós queremos um governo independente, esse governo tem que ser laico. Esse governo tem que dar a liberdade religiosa para todos, para quem quiser. Então a pessoa ela tem a sua liberdade, não importa
se ela é católica, espírita, evangélica, nós não somos contra isso. Nós não somos contra, por exemplo, a pessoa frequentar um lugar onde ela vai ouvir a palavra de Deus, onde ela vai se confraternizar com outros irmãos. Não existe nada contra isso. Não existe nada contra isso. O que nós somos contra, e aí sim, é contra esse sistema que existe no Brasil, esse sistema religioso que existe no Brasil. Por exemplo, nós somos contra uma igreja, uma instituição religiosa, obrigar os seus pastores a fazerem vasectomia. Obrigarem os seus pastores a fazerem vasectomia. Então, contra isso, nós somos pegar um jovem antes mesmo de casar ou até depois de casar e obrigá-lo, porque é isso que acontece, obrigam a fazer a vasectomia. Outra coisa, nós somos contra, eu sou contra totalmente, o que se faz com os dízimos e ofertas. Sou contra a pessoa ir a uma instituição e ela contribuir com dízimos e ofertas? Não. Porque se vivemos num Estado laico, um Estado democrático de direito, cada um pode fazer aquilo que deseja fazer com o seu dinheiro. Então, se a pessoa quer entregar a uma instituição sem fins lucrativos, como é uma igreja, ela pode fazer. Agora, cabe ao governo, aí sim, fiscalizar e saber para onde estão indo aquele dízimo e aquela oferta. Não é o que acontece no Brasil. Veja, meu irmão, minha irmã, os líderes religiosos no Brasil, principalmente de igrejas evangélicas, eles têm patrimônios, eles são milionários. E como eles conseguiram esse patrimônio, como eles conseguiram chegarem ao ponto de serem milionários? Desviando dízimos e ofertas, porque não tem controle do governo. O governo não fiscaliza para onde vão os dízimos e as ofertas. Então o que acontece? A pessoa coloca lá dentro da sacola 10 mil reais. Quem garante que aqueles 10 mil reais ali foram realmente para a instituição que recebe do governo já a isenção de impostos? Por que o governo dá isenção de impostos para essas instituições? Para que elas usem os dízimos e ofertas para fazerem o bem à sociedade. Não tem essa conversa, não, aqui nós damos a palavra, aqui nós ensinamos a pescar. Não. Uma instituição que recebe isenção de impostos, privilégios do governo, e ela arrecada dízimos e ofertas do povo, ela tem que dar uma contrapartida material. Material. A pessoa não pode chegar lá na instituição e simplesmente ouvir, não, aqui não ajudamos materialmente, aqui só ajudamos espiritualmente. Não. Nós somos contra isso. Nós somos contra, por exemplo, que um pastor, ele saia da escola, o jovem saia da escola, o jovem não tem uma profissão, o jovem e a jovem, ou seja, porque não é só o pastor, não é só o homem, é a mulher também, é a esposa do pastor. Eles não permitem que estude, eles não permitem
que trabalhem, que tenham uma profissão. Aí o jovem fica lá. Casou, daqui a pouco ele tem 25 anos, daqui a pouco ele tem 30, daqui a pouco ele tem 35, daqui a pouco ele tem 40, daqui a pouco ele tem 45, sem estudo, sem profissão e totalmente dependente da instituição. Aí ele comete um erro, tem uma falha, porque todos cometem erro. O que a instituição faz? O manda embora, sem direito a absolutamente nada. E muitos estão lá dentro ainda justamente por causa disso, por causa desse sistema que foi criado justamente para prender a pessoa lá, para que a pessoa não tenha uma outra opção, para que a pessoa não saia daquela instituição. Ela fica ali escravizada. Somos contra o trabalho escravo que é usado por instituições na política, instituições sem fins lucrativos, instituições religiosas. Isso somos contra. Então não somos contra, por exemplo, que a pessoa entre na política para fazer o que é correto, que a pessoa exerça o seu direito de cidadania, vote. Aliás, o voto é uma das coisas que a pessoa ela tem a total independência para votar em quem ela quiser. O voto é secreto. Quando você entra ali, e dou até uma ideia aqui para aqueles que, quando é Fogueira Santa de Israel, eles colocam a foto do Natan, eles colocam a minha foto no envelope da Fogueira Santa. Faça agora, nas eleições, também isso, ou seja, não votando em mim, nem votando no Natan ou nos outros que estão denunciando também, porque nós não somos candidatos. Mas não vote em candidatos do PRB. Até você, obreiro. Na hora lá, o pastor, ele não pode saber em quem você votou. Porque é o seu direito de cidadania votar em quem você quiser. Chega lá na hora, não vote no candidato do PRB. Não vote. E se você não tem candidato, nós vamos orientar você, porque temos alguns candidatos que estão se comprometendo em apoiar a pauta da Associação João 9, que vai lutar e foi instituída justamente para lutar contra essas coisas que eu falei aqui para você. Não sou contra a pessoa ela frequentar uma igreja, desde que seja uma igreja séria, aonde não seja apenas um líder que tome a decisão, mas que haja um colegiado, onde as decisões são tomadas por esse colegiado, onde pastores possam trabalhar, pastores possam ter filhos, onde o pastor possa ter a sua casa. Você acha que eu sou contra, por exemplo, que o Bispo Macedo tenha um carro, que o Bispo Macedo tenha uma casa? Não, eu não sou contra isso. O que nós somos contra é o enriquecimento ilícito e a hipocrisia, porque se ele pode ter, por que os pastores não podem ter? Por que o pastor, se o Bispo Macedo, e nós já provamos aqui para você que ele tem, por que um pastor não pode ter uma casa? Porque eles fiscalizam, por exemplo, o imposto de renda dos pastores? Por que eles fiscalizam a conta dos pastores? Então, não sou contra que você frequente uma igreja séria, onde há um colegiado, onde há uma transparência nos dízimos e nas ofertas, há uma prestação de contas para que o povo saiba o que foi feito com os dízimos e ofertas, onde os pastores são preparados. Não, porque se formos contra isso, então nós somos contra
a democracia, nós somos contra a liberdade religiosa. O que nós somos contra é exatamente contra os desmandos, a exploração da fé, a exploração dos inocentes, as injustiças que acontecem. Volto a repetir o caso do Lucas Terra, o senhor Carlos Terra, a senhora Marion Terra, estão há 17 anos lutando contra a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que tem bancado, que tem patrocinado advogados para defenderem os assassinos do menino Lucas Terra, que foi amordaçado vivo e queimado. Exatamente isso que você está ouvindo, amordaçado, vivo e queimado. Foi queimado. E o que falta acontecer? Apenas uma marcação de um júri popular para julgar os culpados. O júri popular na Bahia. Mas a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, através do seu poder econômico, do seu poder de mídia e do seu poder político, tem pedido que isso aconteça. Você que está nos acompanhando, nós não somos anarquistas, nós apenas estamos querendo que haja justiça e mudança nesse sistema religioso, assim como queremos que haja uma mudança no sistema político. Eu vou encerrar esse vídeo falando a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. É o discurso de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro a morrer depois do nosso Senhor Jesus. E ele sabia que naquela época havia um sistema religioso, o judaísmo era muito forte, e havia o templo. O templo de Jerusalém era o símbolo daquele sistema religioso. Não havia nada mais importante naquele sistema religioso que o templo. E no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 47 em diante, ele diz assim: mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto e os filhos do homem e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Veja que Estevão diz: vocês têm aí esse templo, mas esse templo não significa nada, porque Deus não habita em paredes. O problema é que as pessoas fazem do templo um lugar como se fosse um lugar sagrado. Não. As pessoas podem até ter um lugar para se reunirem, mas Deus não está ali naquelas paredes. Deus está em você, Deus está em nós. O próprio Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Ele disse para a mulher samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. E chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Jerusalém e nem no monte, ou seja, nem no templo e nem no monte. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a palavra de Deus. Então não somos anarquistas. Somos a favor de um governo justo, de uma política justa, e somos a favor de que haja justiça. E é por isso que nós temos denunciado. Porque achamos, cremos, aliás, temos a certeza, porque lá vivemos por mais de 30 anos, que esse sistema religioso é injusto, é uma pirâmide para enriquecer quem está lá em cima, para enriquecer aqueles que são os líderes, que se aproveitam do trabalho escravo daqueles que estão embaixo. Então fica aqui esse vídeo. Hoje eu vou colocar outros vídeos também no YouTube. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço e fique em paz.